Graça e paz, queridos, bom dia. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Eu sou o pastor Gil Shekinah. Esse aqui é o nosso devocional diário. Tema de hoje: casamento, um sacramento que nos aproxima de Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, 24 e 25. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A emoção da cerimônia do casamento e a definição dos papéis de marido e mulher podem facilmente nos fazer esquecer que o casamento envolve muito mais do que duas pessoas. Nós precisamos nos concentrar em algo mais importante, no nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento é mais importante do que o casamento, já que o casamento termina com a morte, mas o relacionamento com Deus é eterno. Então precisamos olhar para o casamento não como um fim em si mesmo, mas sim como um meio de nos aproximar de Deus. A razão pela qual Deus se fez carne foi para que pudéssemos conhecê-lo correspondentemente. Deus não criou o casamento apenas para dar um meio agradável de povoar o mundo e fornecer uma instituição social estável chamada família para o benefício da humanidade. Ele criou o casamento como mais uma placa de sinalização, apontando para sua própria existência espiritual e eterna. E quando o casamento é visto como uma oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus e tornar-nos semelhantes a Cristo, as maneiras pelas quais você e seu cônjuge crescem serão mais um meio de glorificá-lo. O seu casamento foi projetado por Deus para refletir a sua glória. O mundo precisa desesperadamente ver um reflexo precioso de Cristo e da igreja nos nossos casamentos, manifestando a glória de Deus. Quero aqui compartilhar com você nesse vídeo algumas maneiras pelas quais você e o seu cônjuge podem crescer espiritualmente e se aproximarem de Deus através do casamento. Primeiro, aprendendo a amar. O casamento pode ser a academia em que a nossa capacidade de experimentar e expressar o amor de Deus é fortalecida e desenvolvida. Para chegar lá, temos que perceber que o amor humano e o amor divino não são oceanos separados, mas sim um corpo de água com muitos afluentes. Demonstramos o nosso amor a Deus, em parte, amando bem os nossos cônjuges. Ou seja, você só demonstra amor a Deus quando você ama o seu esposo ou quando você ama a sua esposa. Você pode estar em uma época da vida em que amar o seu cônjuge seja um grande desafio, seja difícil. De qualquer forma, o casamento aprofunda a nossa compreensão do que é amar. Deus nos ama incondicionalmente e quer que façamos o mesmo em relação ao nosso cônjuge. O amor que ele derrama sobre nós e o amor que nós devemos derramar sobre os outros não depende do quanto essa pessoa está merecendo ou do quanto você se distanciou. Afinal, não há mérito nenhum em amar as pessoas que nos fazem bem. Amar o que nos faz bem é muito fácil. Nós temos que amar aqueles que são difíceis de amar. E quando o seu cônjuge mais precisa do seu amor, é quando você menos acha que ele merece. No contexto do casamento, não temos absolutamente nenhuma desculpa para deixar de amar. Deus nos permite escolher a quem amaremos, porque nós fazemos a escolha, então achamos difícil realizar o amor na prática. A qualquer coisa já queremos separar. Já imaginou se Deus agisse assim conosco?
Deus não nos ordena que casemos. Ele nos oferece isso como uma oportunidade. Uma vez que entramos no relacionamento conjugal, não podemos amar a Deus sem amar de fato o nosso esposo ou a nossa esposa. Segundo, aprendendo a respeitar. À medida que nossos cônjuges e suas fraquezas se tornam mais familiarizadas conosco, muitas vezes fica mais difícil amar e respeitar, mas essa falha é mais um sinal de imaturidade espiritual do que um caminho inevitável para o casamento. Temos que aprender a entender melhor o nosso cônjuge antes de poder respeitá-los de verdade. E temos que respeitá-los antes de poder amá-los plenamente. Este é um processo tremendamente terapêutico e espiritual, um esvaziamento de nós mesmos para que possamos crescer mais no amor uns para com os outros. Em última análise, aprender a respeitar é uma escolha. O desprezo é concebido com expectativas. O respeito é concebido com expressões de gratidão. Podemos escolher qual vamos focar: expectativas ou ações de graças. Essa escolha resultará no surgimento do desprezo ou do respeito. Terceiro, aprendendo a perdoar. O conflito no casamento é inevitável. São pessoas diferentes, culturas muitas vezes diferentes, mas não precisa ser espiritualmente destrutivo. Até mesmo o conflito pode ser algo positivo dentro do casamento, porque ele nos dá a oportunidade de aproximar de Deus, de orar pelo nosso cônjuge. O conflito fornece um caminho de crescimento espiritual. Para resolver o conflito, por definição, devemos estar mais envolvidos com Deus e com o nosso cônjuge. O casamento nos ensina, na verdade, praticamente nos força a aprender a viver estendendo a graça e o perdão às pessoas que pecaram contra nós. Se eu puder aprender a perdoar e aceitar o meu cônjuge imperfeito, estarei bem equipado para oferecer perdão fora do casamento para os meus filhos, para os meus familiares e para todas as pessoas que estão à nossa volta. O perdão, eu estou convencido que é um ato tão antinatural que requer prática para aperfeiçoar. Quarto, aprendendo a servir. O casamento cria uma situação em que o nosso desejo de ser servido e mimado pode ser substituído por um desejo mais nobre, o de servir ao próximo, até mesmo de se sacrificar pelo próximo. Esse é um chamado tanto para maridos como para esposas. A beleza do casamento é que ele confronta o nosso egoísmo e exige o nosso serviço 24 horas por dia. Quando estamos mais cansados, mais esgotados e sentindo mais pena de nós mesmos do que nunca antes, há oportunidade de enfrentar os sentimentos de autopiedade, levantando-nos para servir o nosso cônjuge. É precisamente esta noção de sacrifício e serviço que nos ajudará a recuperar espiritualidade para os casais. O casamento cristão é marcado pela disciplina e abnegação. O cristianismo, portanto, ele não deprecia o casamento. Ao contrário, ele o santifica. Mudar a forma como encaramos o casamento como um meio de descobrir Deus e nos tornarmos mais semelhantes a Cristo no processo não é uma tarefa fácil, mas as recompensas não se limitam apenas ao céu. Embora o propósito do casamento sagrado seja ajudar-nos a usar o nosso casamento para nos aproximar de Deus, quando fazemos isso, muitas vezes descobrimos que nosso casamento também vai melhorar, aumentando a nossa própria satisfação. Algo maravilhoso acontece quando começamos a viver com lentes eternas. Isso nos faz desfrutar o aqui e agora. Vale lembrar que Deus nos criou com um propósito. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar nossas vidas. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar o nosso casamento, simplesmente buscando a nossa própria felicidade. Felicidade conjugal só vale se for desfrutada pelo casal.
Pense nisso e aplique no seu casamento. Deus te abençoe.